nosso convidado de hoje. Então vamos lá, se apresente aí para os ouvintes. Uma boa noite, a paz do Senhor a todos que estão assistindo a esse podcast. Meu nome é Moisés Amâncio, eu nasci no berço evangélico e eu gostaria de mandar um abraço a todos que estão participando do chat. Gostaria de mandar um abraço para o meu irmão Mauro, a minha irmã Maria. Gostaria de mandar um abraço também para minha mãe, para minha esposa que está trabalhando agora, mas depois ela com certeza estará assistindo. Gostaria de mandar um abraço para os meus irmãos, um abraço para o Elias, para o Eliel. E também gostaria de cumprimentar a todos vocês que estão aqui no estúdio, meu amigo Marcão aí, gostaria de agradecer pelo convite. Marcão trabalha comigo ali na CPFL. Eu estou muito feliz por estar participando aqui, podendo contribuir com esse podcast. Bom, irmão, está preparado? Conte pra gente onde tudo começou na sua vida, de como era você antes de entrar no caminho do Senhor. Os meus pais, eles eram católicos e eles residiam ali na cidade de Mococa. Depois eles se converteram ao evangelho e mudaram aqui para a cidade de São José do Rio Pardo. E no ano de 1984 eu nasci no berço evangélico e nós congregávamos na igreja Assembleia de Deus, Ministério Ipiranga, que é a igreja atual que eu estou hoje. E eu lembro que quando eu estava com a idade de 3 anos, a gente congregava ali no Ipiranga ainda, e a gente um dia estava indo para a igreja. Meu pai tinha um Corcel azul, aquele Corcel 1, e aí quando a gente estava descendo aquela descida forte ali da igreja Assembleia de Deus, Ministério Ipiranga, não sei se vocês conhecem, tem um escadão bem grande, e naquela época os freios dos carros, eles eram com cabo de aço, né? E o meu pai, ele deu um aviso que o freio havia estourado e nós estávamos ali sem freio. E aí nós só esperávamos o pior, né, naquele momento. Mas aí o meu pai, ele resolveu tentar desviar ali, virar o carro, tentar desviar do escadão, para a gente não cair na ribanceira baixa ali no escadão. E foi quando o pneu da frente tocou na sarjeta, estourou o pneu e ele veio colidir com o muro. Nós estávamos em 9 pessoas dentro do carro. Estava meu pai, minha mãe, eu, né, nós somos em 6 irmãos, e tinha também mais uma jovem, mais uma moça juntamente conosco. E naquele momento ali, no impacto, a minha mãe, ela veio a colidir com o rosto dela no vidro, né, do para-brisa, e veio estourar aquele para-brisa. E no momento que ela bate no para-brisa, ao invés de eu sair para fora do carro, bater também no para-brisa do carro, eu fui lançado no assoalho do carro e sofri somente um arranhão. E minha mãe ficou toda ensanguentada, o meu pai, ele entortou a direção do carro no peito, e meu irmão Mauro, inclusive ele está assistindo aí, ele ficou com a perna imprensada, presa, né, no meio do banco ali. E graças a Deus saímos todos vivos. Não poderia ter acontecido o pior, nós poderíamos ter morrido ali, mas houve um grande livramento naquele dia, e graças a Deus eu sofri somente um pequeno arranhão. E aí depois nós passamos para um outro ministério, nós passamos a frequentar a Assembleia de Deus Belém, e eu lembro que eu sempre participei de escolas bíblicas dominicais. Meu pai, ele foi um dos maiores evangelistas aqui da cidade de São José do Rio Pardo. Não sou eu que estou dizendo, mas pessoas reconheceram isso, que ele foi um dos maiores evangelistas da cidade de São José do Rio Pardo, ganhou até padres para Jesus. E ele me levava para os evangelismos. Eu aprendi muito com meu pai. E no ano de 1991, teve um congresso muito grande ali na cidade de Tubi. Eu, inclusive, estava participando daquele congresso das cantoras Lauriette e a cantora Maralino. Eu lembro que estava um mover de Deus muito grande. No ano de 1991, eu estava com 7 anos de idade. E havia um mover de Deus muito grande naquele congresso. As pessoas, elas eram arrebatadas no espírito. As pessoas não estavam suportando aquele dia a glória de Deus. E eu lembro que eu fui tomado também pelo Espírito Santo. Eu fui batizado com o Espírito Santo com 7 anos de idade. E comecei a falar em línguas estranhas, e Deus, ele me deu também o dom de profecia naquele dia.
E eu lembro que, ao regressar para a minha cidade, eu já não era a mesma criança, mas eu sempre, quando estava tendo aqueles cultos avivados, o Espírito Santo me tomava, e eu entregava a profecia para as pessoas, marchava dentro da igreja, e Deus me usava de uma forma gloriosa. O nome do Senhor era glorificado na minha vida. E aí, quando eu completei meus 12 anos, eu me batizei nas águas, só que logo foi trocado o pastor daquela igreja e chegou um pastor muito bom, um pastor de boas qualidades, não vou citar o nome dele aqui, né, por questão de ética. E esse pastor é um pregador muito eloquente, um ganhador de almas realmente, e a gente ficou muito contente com aquilo, e foi a melhor época da igreja. Inclusive, a Igreja Assembleia de Deus, Ministério de Belém, na época, era a igreja que tinha mais membros aqui na cidade de São José do Pardo. As pessoas, elas ficavam até em pé nos corredores. E aquele pastor, ele era muito bom, tinha uma facilidade para ganhar almas, qualidades muito boas. E a nossa igreja, ela estava só no tijolo, precisava ter o acabamento. E aí aquele pastor, ele, com uma intenção boa, quis fazer o acabamento da igreja, porém estava faltando dinheiro, o dinheiro não estava dando. Ele começa então a pedir emprestado para os membros da igreja. Inclusive, ele pediu emprestado para os meus 2 irmãos, só que ele começou a pedir dinheiro emprestado e não estava conseguindo pagar mais, e virou uma bola de neve. Ele era um bom pregador, um bom pastor, um bom ganhador de alma, porém na área da administração, esse pastor não era bom. E aí foi quando veio uma comitiva da cidade de Porto Ferreira e excluiu esse pastor. Tiraram esse pastor da nossa igreja. E aí os membros da igreja começaram a sofrer, né, com aquela perda, porque nós amávamos o nosso pastor. E aí as pessoas começaram a desanimar, começaram a afastar dos caminhos do Senhor, começaram a sair da igreja, irem para outra igreja. E no meio desse povo, eu e meu irmão Mateus estava com 14 anos de idade, eu com 12 a 13 anos, nós também saímos dos caminhos do Senhor. E nós fomos para o mundo. E quando eu fui para o mundo, eu era um adolescente muito brigão, muito revoltado. Comecei a andar com más companhias, pessoas de barra pesada, mas, graças a Deus, né, eu andava com pessoas que mexiam com droga, que às vezes tinham armas, mostravam armas para mim, arma de fogo, mas tinha muita pouca arma de fogo naquela época. Mas, graças a Deus, eu nunca mexi com droga, nunca experimentei droga. Mas, uma certa feita, eu estava trabalhando numa lanchonete de garçom e 2 jovens começaram a oferecer cigarro para mim. E eu comecei a cair na ideia delas, né, na lábia ali, e quis experimentar um cigarro. Mas quando eu pus na boca, eu me engasguei com aquele cigarro e não consegui fumar. Graças a Deus, Deus ele não permitiu isso. Outra feita também, eu estava ali na praça, andando na praça central aqui da cidade, e aí veio na mente, deu vontade de experimentar uma cerveja. Já veio logo em mente a Skol, né? E tinha as propagandas na época, Skol desce redondo, né? Já fui logo na Skol, fui na padaria Rádio lá, comprei uma Skol. Mas quando eu pus aquela Skol na minha boca, não vou falar para tristeza, não, vou falar para felicidade mesmo. A hora que eu experimentei aquela cerveja, eu achei muito ruim, muito amarga, e joguei longe aquela latinha de cerveja. Eu lembro que a cerveja, ela pegou aquela pressão e espirrava longe. E graças a Deus, o Senhor também não permitiu com que eu viesse a tomar também bebida alcoólica. Mas, porém, eu lembro que, como eu disse, eu era uma pessoa muito revoltada, muito brigona, e nós, na época, nós brigávamos gigante. Muitas das vezes nós estávamos 50 jovens e a gente ia para os naquelas campanhas, nos comícios, né, de eleição, e a gente brigava bairro contra bairro, né, e sempre acontecia isso, de 100 pessoas a 50 pessoas brigando. Eu lembro de uma vez que nós ficamos uma semana inteira brigando, um vale contra o outro vale, vale 2 contra vale 3. Então a nossa vida, ela era assim, né?
envolvido com esse tipo de coisas que não agradava ao nosso Deus. E aí, quando eu me converti aos 17 anos de idade, eu estava na garagem da minha casa e, de repente, eu senti algo da parte de Deus, eu comecei a sentir vontade, do nada, ninguém me convidou para ir para a igreja, ninguém me convidou para me voltar para os caminhos do Senhor, mas veio na minha mente que eu precisava voltar para os caminhos do Senhor. Creio, com convicção, que é o Espírito Santo falando comigo, me incentivando a voltar para os caminhos do Senhor. Então, eu me lembro que no outro dia eu me arrumei, tomei um banho, coloquei ali uma roupa social, meu sapato, catei minha Bíblia, pus debaixo do braço, e quando eu estava indo para uma igreja que tem ali no bairro do Vale Redentor, antes de eu chegar na esquina, eu encontrei uns 10 amigos meus ali, os vizinhos, né, amigos da onça, e eles rodearam em volta de mim, eles estavam vindo de um campinho onde eles estavam jogando bola, e eles começaram a perguntar: onde você está indo, Moisés? Eu disse: eu estou indo para a igreja, voltando para a casa do Senhor. Eles disseram: não, de maneira nenhuma, você não vai à igreja. Acho que você esqueceu, a gente já tinha te falado, você vai com a gente lá em Itapiratiba. Nós vamos lá numa balada, hoje nós vamos ali numa discoteca. Eu nunca tinha ido numa discoteca, nunca tinha ido numa balada, mas aqueles jovens ficaram na minha mente, falando, tentando me convencer, até que eles me convenceram de ir com eles para a cidade de Itapiratiba. Eu lembro que eu retornei para minha casa, nem troquei de roupa, com a roupa que eu ia para a igreja, eu fiquei com ela, só guardei minha Bíblia. E aí esperei eles e nós fomos. Quando nós chegamos ali na cidade de Itapiratiba, eu lembro que nós estávamos com fome, pois nós não havíamos jantado ainda, e eu falei para eles: vamos tomar um lanche, né? E aí fomos na lanchonete lá, e quando a gente estava ali tomando lanche, eu comprei uma Coca-Cola, e a gente estava ali se servindo, de repente um amigo meu, por nome Fabrício, ele disse para mim: Moisés, eu vou comprar aqui uma vodka. Olha só, irmãos, amados ouvintes, vocês que estão nos ouvindo aí, nos assistindo, como que é o laço do inimigo, né? Como que o inimigo ele se levanta para querer barrar o servo de Deus, a serva de Deus. Então, aquele jovem, ele disse: vodka, ela não tem álcool, mas eu não conhecia ele alcoólico. E aí ele falou: toma com Coca-Cola para você ver como que é bom. E aí eu comecei a misturar vodka com Coca-Cola e comecei a tomar. Mas de repente eu gostei daquilo e comecei a tomar só vodka. Eu virava a vodka na boca e falava: isso aqui está parecendo água. E tomava. Eles começaram a comprar uísque e eu tomava, virava. Começaram a comprar cunhaque e eu só tomando bebida alcoólica. De repente aquilo fez um efeito tão grande que eu fiquei de uma forma irreconhecível. Eu lembro que nós saímos dali, nós fomos ali para o banheiro da praça ali da cidade de Itapiratiba. Eu lembro que descendo as escadas ali, eu batia com a cabeça no azulejo ali do banheiro e não sentia nada. E aí nós fomos entrar dentro daquela discoteca. Eu lembro que tinha ali as pessoas ali, o segurança que iriam revistar, né, fazer a revista ali. E eu nem vi, né, no momento que eu passei pelo porteiro. Ainda um amigo meu disse que eu dei até uma cabeçada no vídeo, coisa que eu nem lembro também. Eu sei que eu entrei dentro dessa discoteca, eu nunca havia dançado na vida, mas eu era a pessoa que mais dançava dentro dessa discoteca. Nunca tinha dançado e eu quebrava até no break naquele dia. Os irmãos terem ideia, né, os amados ouvintes, olha o que o inimigo ele faz, né? Ele entrou com esse laço aí para ver se eu entrasse mais de vez ainda no mundo, né? E aí eu comecei a fazer coisas inimagináveis dentro daquela discoteca, a ponto de eu quase apanhar naquele lugar. Eu acredito que eu não apanhei, talvez por Deus não permitir, ou por estar acompanhado ali pelos meus colegas. E nós fomos embora daquele lugar. E eles queriam que eu voltasse outras vezes nas baladas com eles. Eu falei: não, nunca mais. E aquele desejo no meu coração de voltar para os caminhos do Senhor, ele persistiu, ele continuou. Porque o Senhor tinha uma grande obra na minha vida. Assim como o Senhor ele tem uma grande obra na vida dos amados ouvintes, na vida dos irmãos que se encontram aqui comigo aqui.
E então, no outro dia, no domingo, eu tomei um banho e fui sim para a casa do Senhor, voltei para os caminhos do Senhor. Foi feito o apelo, eu regressei para os caminhos do Senhor, me reconciliei. Então eu comecei a ir para a igreja novamente. Mas eu fui na igreja naquele domingo, mas na segunda-feira o inimigo ele já se revoltou contra a minha vida. E o inimigo agora ele começou a querer me acabar com a minha vida de toda forma. Porque eu lembro que eu andava de bicicleta sempre, nunca acontecia nada, nunca tinha tomado um tombo, nunca tinha caído, nada. Mas foi só voltar para os caminhos do Senhor. Chegou na segunda-feira, eu fui andar de bicicleta, eu encapotei de bicicleta na frente da minha casa do nada, caí de rosto no chão, ralei todo o rosto. E tudo bem, na terça-feira eu fui andar de bicicleta novamente, e aí eu passei numa lombada lá, no buraco, encapotei com a bicicleta novamente. Na terça-feira, eu fui andar de bicicleta novamente, o freio da bicicleta arrebentou. Eu estava descendo uma rua do Natal Merlin, sentindo a padaria ali, que tem ali. Eu lembro que ainda não tinha aquele bairro novo na época, ali tinha um murão. E eu vi que eu ia bater naquele muro. Ele estava em alta velocidade. Foi quando eu resolvi tentar virar com a bicicleta para a esquerda, para passar de frente à padaria. E na frente da padaria tinha um furgão parado na frente daquela padaria. E eu lembro que eu só joguei a bicicleta para o chão e entrei debaixo daquele furgão. Fui parar com o queixo bem no para-choque daquele furgão. Mas Deus me livrou também, só foi feito um arranhão no meu queixo. E o inimigo ele não se contentou com isso. Chegou na sexta-feira, eu fui trabalhar com meu irmão Marcos. Nós trabalhávamos de pintor nessa época, eu estava já com 17 anos de idade. E quando nós estávamos ali no clube do Rio Pardo, pintando ali uma estrutura que ela era no formato de uma igreja, inclusive tinha até uma cruz, ela era de tábuas, e tinha uma ferragem por trás dessa estrutura, uns andaimes. E eu estava ali conversando com um rapaz e de repente, do nada, bateu um vento muito forte naquela estrutura. E aí aquela estrutura ela começou a ceder, ela começou a tombar para o nosso lado. E aí foi quando eu vi que ela estava caindo, eu saí correndo. E nós estávamos em cima de um palco, mais ou menos de 1 metro e pouco de altura. E aquele jovem, ele não percebeu e ele ficou. E caiu toda aquela estrutura em cima dele, ele ficou debaixo dos escombros. E eu lembro que a cruz daquela igreja aquela estrutura bateu na minha cabeça e me lançou de cima daquele palco. E eu vi que eu tive um livramento muito grande naquele dia da parte de Deus. Porque aquele jovem teve que ir para o hospital de ambulância, todo machucado, ensanguentado, e eu até hoje não sei o que ocorreu com aquele rapaz. Mas eu vi que o Senhor me deu um livramento muito grande naquele dia. E eu pude ver que o Satanás, o inimigo de nossas almas, o astuto, o usurpador, ele estava com uma fúria muito grande contra a minha vida, simplesmente por eu ter regressado aos caminhos do Senhor. E aí, meus amados, não parou por aí. Chegou no sábado, eu fui dormir, o inimigo agora dessa vez ele veio me assombrar. Ele não se contentou que ele tentou me matar e não conseguiu, ele veio agora no mundo espiritual me assombrar. Eu lembro que eu estava dormindo e de repente eu acordei do nada. Eu lembro que eu estava deitado de costa esse dia e eu escutei que o meu irmão estava jogando videogame na sala e de repente o meu corpo ele travou. Meu corpo ele travou, eu comecei a sentir uma presença maligna muito grande dentro do quarto, uma presença do inimigo muito forte. E de repente, os meus pés eles começaram a ficar gelados. O inimigo ele veio sobre o meu corpo e as minhas pernas começaram a ficar geladas e veio subindo o meu corpo até chegar na minha garganta. Quando chegou na minha garganta, eu achei que eu fosse morrer. Eu comecei a clamar, pelo nome de Jesus em pensamento, porque eu tentava falar, não saía som nenhum da minha garganta. Só um barulho muito fraco. Eu comecei a clamar, a repreender o inimigo, pois eu tinha conhecimento da Sagrada Escritura, minha infância, passei, nasci no berço evangélico. E aí eu comecei a clamar, o inimigo ele saiu. Aquela presença maligna, saiu aquela sensação ruim, aquele gelo que estava no meu corpo.
Eu levantei, mas eu não tinha coragem de chamar meus pais, de explicar para eles o que estava acontecendo, de tanto medo que eu estava. Não tive coragem de falar para o meu irmão. Eu lembro que eu só catei a harpa cristã e fui cantar hinos. E fiquei a madrugada inteira cantando louvores a Deus. E não tive coragem de deitar mais. Assim que meu pai e a mãe eles levantaram, eu expliquei para eles o que tinha acontecido. E aí o meu pai disse para mim que eu tinha que me fortalecer mais ainda na oração. Foi quando eu comecei a dobrar meu joelho e buscar mais e mais a Deus. Mas o inimigo não desistiu, ele veio no sábado, mas chegou no domingo e ele voltou novamente. Me lembro que era meia-noite, ele estava dormindo esse dia de bruxo, e o meu irmão já estava dormindo, nós dormíamos no mesmo quarto, ele estava dormindo do lado na cama dele. Eu lembro que eu acordei do nada e coloquei meus 2 cotovelos no travesseiro e me ergui, olhei para o lado, vi o meu irmão do meu lado, e tinha uma luz bem fraquinha acesa no quarto. O quarto estava bem escuro, só com essa luzinha bem fraca. E de repente, aquela presença maligna veio novamente. Veio, meus irmãos, aquela presença terrível do inimigo, e meu corpo travou novamente. Eu não conseguia me mexer. E eu tentava gritar, não saía som da minha garganta. Foi quando eu comecei a clamar a Deus, mas de repente, na parede do meu quarto começou a passar várias sombras, como se fossem umas garras para baixo, umas atrás da outra. Aquelas sombras que estavam mais escuras do que o meu quarto. Eu comecei a clamar o sangue de Jesus, comecei a clamar pelo nome de Jesus, e foi com muito custo aquele mal foi embora, o inimigo ele foi embora. Só que eu já estava mais forte espiritualmente, já estava mais forte na oração. Foi quando eu levantei e comecei a repreender em voz alta: sai no nome de Jesus. E o inimigo ele saiu, partiu em retirada. E aí eu já não tinha mais medo. Aquele dia eu já estava forte espiritualmente, graças a Deus. E eu pude deitar novamente e dormir um sono tranquilo, porque o inimigo foi envergonhado na segunda vez que ele veio me assombrar, porque eu pude repreender ele, porque eu estava mais forte na oração. Aí, meus amados irmãos, esse foi o meu início da minha conversão. Eu fui renovado depois novamente na igreja, com os dons espirituais, comecei a falar em línguas novamente. E eu lembro que nessa época eu pregava muito a palavra de Deus para as pessoas. Só que o que acontecia? As pessoas não firmavam na casa do Senhor. As pessoas iam 2, 3 dias e elas não iam mais. Eu lembro de levar casais, que era um vizinho meu. Eu lembro de certa feita tinha um casal do meu lado. Começou o culto, no comecinho, do primeiro louvor do hino da harpa, a mulher ficou endemoniada. Eu lembro que o presbítero veio do culto, já foi arrancando a gravata para lá expulsar, mas graças a Deus, não para a minha glória, mas para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Na hora que ele chegou no meio da igreja, eu já tinha repreendido aquele demônio, porque o Senhor ele era na minha vida, mas eu comecei a questionar Deus. Falei: mas Senhor, trago almas para os teus caminhos, mas ninguém permanece. A pessoa vem um dia, 2, 3, uma semana e não permanece. E indagava o Senhor. Até que um dia o Senhor me colocou um andarilho, um beberrão na minha frente, e ele disse que precisava de oração, começou a conversar comigo, eu comecei a pregar a palavra de Deus para ele disse que queria ir para a igreja. E ele realmente foi para a casa do Senhor. Ele foi no domingo, aceitou a Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador, largou da bebida, largou do cigarro. Ele foi na oração, foi no culto da quarta-feira, foi na quinta-feira, todos os cultos ele ia e dizia para mim que não bebia mais, não fumava. Foi na sexta, foi no sábado, foi no domingo, estava liberto realmente e já podia se notar uma mudança na vida dele. Foi no domingo, o último culto, chegou na segunda-feira, ele caiu do nada, bateu com a cabeça na sarjeta e veio a óbito, ele veio a falecer. Naquele momento eu pude compreender que valia a pena pregar a palavra de Deus. Valia a pena falar desse Jesus Cristo que salva, que cura, que batiza, batiza com o Espírito Santo, cura, e certamente um dia ele voltará para arrebatar os seus escolhidos. Eu pude aprender muito
com isso que aconteceu na minha vida, porque eu preguei a palavra de Deus para este homem e eu não sabia que ele estava nos últimos dias da vida dele, mas graças a Deus ele aceitou Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador, e com certeza hoje ele se encontra nas mansões celestiais. Amém? Então esse foi realmente o meu encontro que eu tive com Deus. Foi realmente depois, na minha juventude, depois desse período aí que eu fiquei afastado dos caminhos do Senhor. Agora, como você descobriu o seu chamado como ministro de evangelho? O irmão fala de pregar a palavra, e assim, pregar na igreja, no púlpito, isso? Então, eu não tinha o dom da palavra. Eu só tinha o dom de louvor. Eu gostava muito de cantar, de louvar. E o Senhor me usava nesse dom, né, no dom do louvor. Só que eu não me completei com aquilo. Eu sabia que Deus ele tinha uma chamada maior na minha vida. Ele foi quando eu comecei a buscar. Orar. Ia nos congressos, ia no monte orar, pedia para Deus me conceder o dom da palavra. E aí foi quando eu comecei a perceber que o Senhor ele estava confirmando o dom da palavra na minha vida. Aí, certo dia, eu cheguei no meu pastor na época, eu não vou citar o nome dele também por questão de ética, e eu disse para o pastor, eu queria ter uma oportunidade de uma saudação, e o meu sonho era ser pregador da palavra de Deus. E ele não sabia, não ia falar desse para o pastor. Eu disse para ele que era uma oportunidade, eu queria que o senhor me avaliasse, para ver, né, como que eu vou me sair, se tem chamada para pregar a palavra e tal. Não, tudo bem, vamos combinando tudo certinho, vou te dar uma oportunidade para o irmão dar uma saudação. E aí eu lembro que ele me deu a oportunidade, naquele culto, eu trouxe uma saudação, ali nos 10 minutos, não lembro agora o texto que eu preguei, mas eu sei que depois do culto, para que eu fui fazer aquilo? Cheguei no pastor, fui tirar as conclusões e perguntar para ele o porquê, aliás, como que eu tinha me saído, se eu tinha me saído bem naquele dia. E aí, para minha surpresa, eu com aquele sonho, igual José, né, tinha sonho, aquele pastor disse para mim que eu nunca poderia ser um pregador. Falou dessa forma, você nunca vai conseguir ser um pregador. Você pode até um dia perceber que você tem conhecimento, você não tem nenhum vício, você não tem aquele costume de falar de ficar falando aleluia, glória a Deus, na hora que você está pregando a palavra, mas porém você não tem chamada para ser pregador. Você pode até um dia até ser um mestre, sim, ensinar a palavra, mas para pregar, dessa forma ele falou para mim. Aquele jogou um balde de água fria muito grande na minha vida. Me machucou muito aquilo por dentro. E eu guardei aquilo comigo, mas eu não desisti dos meus sonhos, não. Eu continuei buscando, né? Continuei buscando a Deus e pedindo para Deus confirmar o dom da palavra. Até que um dia eu comecei a pregar realmente a palavra de Deus, e o Senhor confirmou o dom da palavra. E hoje eu prego a palavra de Deus, graças a Deus por isso. Eu sempre costumo dizer que eu não prego para me aparecer, para querer ser maior do que ninguém. Mas, porém, quando eu prego a palavra de Deus, eu sinto muita presença de Deus na minha vida. E a palavra ela vem primeiro no meu coração, para depois eu transmitir para a amada igreja. Então, isso é gratificante. É muito bom isso na vida da gente. Então, se você que está ouvindo aí, amado ouvinte, você, amados irmãos que se encontram aqui, você tem esse sonho de pregar a palavra e não tem o dom ainda, busque esse dom da palavra, que é um dos melhores dons. Amém? Além de diácono, você exerce alguma atividade na igreja? Sim, além de diácono, eu sou também líder do grupo de varões, né? A gente tem ensaio ali na igreja todas as quinta-feiras. Então, a gente está ali adorando a Deus. O nome do Senhor Jesus Cristo está sendo glorificado através de nossas vidas. E como é que é ser um líder, cara? Um bom líder, assim? Liderar, a gente vai aprendendo com o tempo, né? No decorrer da vida da gente, a gente nunca um líder ele já vai estar pronto. O líder ele tem que se dispor, e aí no dia a dia ele vai aprendendo ali na prática como liderar, vai aprendendo com o seu pastor, vai se espelhando no seu pastor, e a gente começa a liderar. Às vezes precisa de você tomar alguma decisão, e ali você vai com muita sabedoria, pede conselho e deixa Deus também
toma a direção de Deus, ora, e aí você toma aquela decisão e sempre também pedir opinião, né, do grupo, dos amados irmãos, o que eles acham, sempre estar conversando. Liderar é escutar também, na verdade, e é isso aí. Conte-nos como você chegou no seu ministério. Teve lutas e batalhas? Com certeza. Tive muitas lutas, muitas decepções, muitas frustrações, mas, porém, a luta ela é grande, a batalha ela é travada, ela é grande, mas a vitória ela é sempre maior. Vou falar até uma frase que o meu irmão Mauro Amâncio, ele sempre diz, né? Tirando a luta, o resto é só vitória. Que isso? Cara, é outro nível. Boa noite, pessoal. Tamo junto aí. Quero agradecer o pessoal que tá com a gente aí, ó. Vamos lá. Adiel, Thaís, o Mauro Amâncio, acho que é seu irmão, né? Isso, meu irmão Mauro. Ele mexe com negócio de produções também? Sim, sim. Tem um assembleiano, Moisés Amâncio. E você, né? Isso. Maria Helena. Minha irmã também. Um abraço para Maria, Mauro. A Tânia de Paula. Tá com a gente aí. E é isso aí, pessoal. Pessoal, vamos fazer pergunta aí pro nosso convidado aqui. Vamos interagir com ele. Beleza? E vamos fazer pergunta aqui. Fala pra gente como foi sua primeira pregação na igreja. Como foi sua primeira sensação? A sensação de tremor, né? A gente fica um pouco nervoso, ansioso. E também já, a primeira experiência minha, já até contei aí, né? Com essa saudação e tudo que ocorreu aí. Mas é um peso muito grande pregar a palavra de Deus até hoje. Todas as vezes que eu vou pregar a palavra de Deus, eu sempre tiro período de oração, se possível, consagro a vida. E antigamente eu ia muito no monte, né? Hoje eu já sou mais restrito, oro em casa, ou na igreja, em períodos de oração que tem na igreja. Você já estudou teologia? Sim, tem teologia. Como foi esse estudar teologia? Foi muito difícil. Eu lembro que na época o preço para mim estava apertado na época, foi bem difícil, né? Você conciliar o trabalho, com você ter que estudar depois do período, e também para estar conseguindo pagar o estudo ali, e sem falar também nas dificuldades do dia a dia. Então foi um pouco difícil, mas graças a Deus foram 2 anos ali estudando a palavra de Deus, e foi muito bom, e me ajudou muito o estudo da teologia. Até hoje eu estudo, né? Graças a Deus. Como funciona o curso de teologia? O curso de teologia, ele vem em várias matérias, né? Vários livros, e cada mês ali, quando você fecha um livro, você tem que fazer responder um questionário ali, uma prova, e aí depois sai as notas, e no final do curso também você tem ali um diploma, né? Você é diplomado. Isso pela ETAD. Acontece de você reprovar nesse curso também? Pode ser que aconteça, sim. Se a pessoa não tirar notas boas, né? Se a pessoa não se dedicar, com certeza. Para uma pessoa que tem desejo no coração de ser pregador na palavra, é necessário estudar teologia? Não necessariamente. Basta a pessoa ela buscar esse dom, o Senhor vai confirmar. Mas, porém, o curso de teologia vai abrir muita mente da pessoa, vai abrir um leque muito grande, vai ajudar ela muito. Inclusive, para você pregar a palavra de Deus, você tem que ter um conhecimento doutrinário, né? Um conhecimento qual é os pontos de vista que a denominação que você congrega, o que ela defende, para você subir em cima do altar e não falar bobeira lá em cima do púlpito, né? Vamos dizer assim, no português, claro. Então, a gente tem que ter, sim, adquirir um conhecimento, um certo conhecimento, ficar respaldado nas escrituras, para que quando você subir no altar, você seja um obreiro aprovado, né? Você não venha a ser um obreiro reprovado. Além de teologia, você cursou ou é formado em alguma outra coisa? Outra área. Já fiz um cursinho básico de hebraico, assim, mas é isso mesmo.
andei cursando o segundo nível da teologia, mas eu parei, tem que continuar ainda. São esses os estudos. Estudo bastante também, né? Tenho Bíblia hebraica, apologética, e eu estudo bastante também, né? Do hebraico, um pouco do grego. Você é batizado no Espírito Santo, né? Sim. Conte-nos como foi que você adquiriu esse dom. Então, eu já mencionei aí, né, no meu testemunho, foi no congresso ali em Tubi. E foi uma experiência muito grande, né, muito gratificante. Estava ali a cantora Lauriette, a cantora Mara Lima, e o mover de Deus estava muito forte. Eu lembro que eu buscava o batismo no Espírito Santo na época, as crianças, na época, elas eram ensinadas a buscar o batismo no Espírito Santo. Nós tínhamos período de oração na igreja, as crianças, muitas crianças recebiam o batismo com o Espírito Santo, não precisava nem ser em congresso, elas recebiam ali na nossa igreja mesmo. E eu, nesse dia aí, graças a Deus, o Senhor, Ele me abençoou, né, com esse dom aí, falar em línguas estranhas, que é o selo da promessa, né? A evidência de quando a pessoa é batizada com o Espírito Santo é ela falar em línguas estranhas. E o batismo no Espírito Santo é um revestimento de poder para nos capacitar para pregar o Evangelho com autoridade, com ousadia, com muita graça e com muita unção. Então, aquele que não é batizado com o Espírito Santo, eu fico com o convite aí, busque o batismo com o Espírito Santo, insista, seja insistente. Meu pai, ele demorou, eu não sei, mais de 15 anos, 10, 15 anos, para receber o batismo com o Espírito Santo, mas ele foi fiel até o fim, buscando. Várias pessoas recebiam e ele não recebia, até que um dia ele foi batizado também, graças a Deus. Então, isso é para todos, né? Então, basta somente buscar e crer que o Senhor, Ele é poderoso para batizar. Amém. Bora abordar o seu tema? Bora lá. Pode fazer a primeira pergunta? Pode fazer. O que é Trindade? Trindade, a definição de Trindade é uma doutrina que proclama a união de 3 pessoas, né? Pai, Filho e o Espírito Santo. Só que as 3 pessoas se tornam uma só divindade, um único Deus que deve ser adorado. A etimologia da palavra Trindade vem do latim, né? Vem da palavra trinitas, do latim, vem do prefixo tri, que significa 3, e do sufixo nitas, que significa unidade, né? Que significa conjunto. E a palavra Trindade, ela não se encontra na Bíblia, ela é uma palavra de cunho teológico para poder a gente identificar essa doutrina. E a doutrina da Trindade, ela se encontra em toda a Bíblia, né? Desde Gênesis a Apocalipse. Qual é a função dos que estão na Trindade? A função. Então, cada um tem a sua função, né? Estou com um texto aqui, texto de 1 Pedro, capítulo 1, versículo 2. Você fez a pergunta aí de quais são as funções, né? As principais funções de cada um na Trindade. O plano da criação cabe principalmente ao Pai. Agora, a redenção, a salvação, a humanidade, a salvação da humanidade cabe principalmente ao Filho, e a santificação, a renovação e a regeneração cabe principalmente ao Espírito Santo. Mas isso aí não significa que estas sejam as únicas funções, né, de cada uma das pessoalidades aí na Trindade. Mas eles podem participar nas outras funções. Aqui tem um texto bem interessante que vai mostrar a função de cada um deles. Que é o texto de 1 Pedro, capítulo de número 1, versículo 2, que diz assim: eleitos segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito, para a obediência e aspersão do sangue de Jesus Cristo. Graça e paz vos sejam multiplicados. Então, nós podemos perceber nesse texto aqui que aparece, a primeira função que aparece aqui é a função do Pai, que é a presciência. Então, isso aí significa que, pelo seu amor para com o seu povo, ele previu que nós seríamos escolhidos. Então, essa é a função do Pai, né? Ele tem a presciência. Nós vamos ver aqui a segunda função nesse texto, que
é a função do Espírito Santo, que é a santificação. E a santificação é que faz com que as pessoas elas sejam obedientes à palavra de Deus. E nós vemos aí também a última função, que é a função de Jesus Cristo. A função de Jesus Cristo, ela entra em ação aí. Como que é essa ação da função de Jesus Cristo? Quando com a morte vicária na cruz do Calvário e o sangue dele derramado na cruz do Calvário, então garante aí o nosso perdão e a nossa salvação. Então essas são as funções de cada uma das pessoas na Trindade. Mais uma aqui. Porque Jesus foi específico em dizer que o Pai é o único Deus verdadeiro. Ele não se excluiu da divindade com isso. Porque nesse momento ele não disse que é a segunda pessoa da Trindade. Deu para entender? Quer que dê de novo? E de novo a pergunta aí. Vou ler a primeira pergunta. Por que Jesus foi específico em dizer que o Pai é o único Deus verdadeiro? Essa é a primeira pergunta. Certo. Quer responder ou quer que falar outra? Posso responder. Ele disse aí, né, que Jesus ele foi especificou, né, que o Pai ele é o único Deus verdadeiro. Com certeza ele está usando um texto aí, o texto de João, capítulo 17, versículo 3, que diz assim, o próprio Jesus ele disse, deixa eu pôr a minha Bíblia para cá, o próprio Jesus ele diz, para nós conhecermos a Deus Pai como Deus verdadeiro, né? Não, estou lendo errado aqui. Jesus disse para o Pai, que te conheço a ti só como o único Deus verdadeiro. Mas aí fica a pergunta, né? Será que o fato aqui de Jesus ele dizer que para nós conhecemos o Pai como o único Deus verdadeiro, será que isso significa que Jesus ele não seja também Deus verdadeiro? Será que é isso que quer dizer o texto? Não, porque além de Jesus ele estar encarnado nesse texto aqui, ele está na forma de servo, o próprio Jesus Cristo ele disse lá em 1 João capítulo 5, versículo 20. Lá está dizendo em 1 João capítulo 5, versículo 20, que Jesus também ele é o verdadeiro Deus e ele é a vida eterna. Vida eterna. Então Jesus ele não é um Deus falso. E o fato também de Jesus ser chamado, aliás, o Pai ser chamado de Deus verdadeiro, será que implica de Jesus ser Deus verdadeiro? Não, porque se nós estamos lendo lá em Judas capítulo 1, versículo 4, lá vai dizer que Jesus ele é chamado lá de único dominador e Senhor. Mas será que Jesus ele é o único dominador e Senhor? Não, o Pai também é dominador, ele é também Senhor. Então fica claro que o fato de Jeová ele ser dominador e ser Senhor não impede o fato de Jesus ser dominador e Senhor, não impede do Pai ser dominador e Senhor. E o fato do Pai ser Deus verdadeiro não impede também de Jesus ser Deus verdadeiro, porque lá em João capítulo 5, versículo 20, fala que Jesus Cristo ele é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Segunda pergunta é, ele não se excluiu na divindade. Ele não se excluiu na divindade com isso, porque neste momento ele não disse que é a segunda pessoa da Trindade. Essa é a terceira pergunta. Na verdade, essa questão de primeira, segunda, terceira pessoa, isso não significa hierarquia na Trindade. Isso aí nós usamos simplesmente por causa de uma das ordens dos textos, mas não são todos os textos que estão nessa ordem. Tem textos na Bíblia que o Espírito Santo ele aparece primeiro, depois tem texto que Jesus ele aparece em primeiro e vai tendo um revisamento. Quer ver um exemplo aqui de alguns textos? Um exemplo aqui, ó. Jesus estava na água lá em Mateus capítulo 3, versículo 16. Depois o Espírito desceu na forma de pomba. E depois nós temos o Pai. Agora em Mateus 28, versículo 19, está dizendo, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então agora que quem aparece primeiro é o Pai. E depois 2 Coríntios capítulo 13, versículo 13, está dizendo, a graça de Jesus, o amor de Deus, a comunhão do Espírito Santo. Agora que quem aparece primeiro é Jesus Cristo. Judas capítulo 1, versículo 20 e 21, porque Judas só tem um capítulo. Lá está dizendo, orando no Espírito Santo, conservai-vos na
caridade no amor de Deus, esperando a misericórdia de Jesus para a vida eterna. Então nós notamos aqui que a ordem aqui agora é o Espírito Santo, ele aparece em primeiro lugar. Então isso não significa hierarquia. O que acontece na Trindade são questão de subordinação e questão de função. Exemplo, Jesus Cristo hoje, a questão de subordinação, por quando ele estava como servo, ele era subordinado ao Pai, quando ele estava humanizado. E até hoje no céu ele é subordinado ao Pai por ele ter ressuscitado com o seu corpo glorificado. Então é questão de subordinação, mas todas as três pessoas estão no mesmo patamar de igualdade. Ambos são coeternos, são onisciente, onipresente, onipotente. Então, pode fazer outra pergunta, depois eu ia falar sobre a que a Bíblia apresenta Deus sendo um Deus monoteísta. Por que Jesus disse ainda que o Pai é maior do que ele? Se ele é em si próprio, se ele é o próprio Deus. Assim. Repetir. Por que Jesus disse ainda que o Pai é maior do que ele? Se ele em si é o próprio Deus. Jesus disse que o Pai é maior que ele. Isso está escrito lá em João capítulo 14, versículo de número 28. Jesus ele disse, o Pai, ele é maior do que eu. Mas será que, com certeza, eu acredito que deve ter algum testemunho de Jeová que está assistindo aí, está fazendo essas perguntas, né? Porque a minha área, o meu ministério é na área apologética, inclusive eu gostaria até de falar sobre essa questão e como que iniciou meu ministério na área apologética. Então, por isso que eles estão direcionando essa pergunta aí. Aí a gente tem que devolver a pergunta para um testemunho de Jeová. Ele usou um texto aqui, né? O Pai, Jesus dizendo, o Pai é maior do que eu. Aí você pode perguntar para uma testemunha de Jeová. E Jesus, será que Jesus ele era menor do que os anjos? Aí eles vão responder para você, não, Jesus ele não é menor que os anjos. A forma deles entenderem, deles compreenderem. Aí você vai mostrar Hebreus capítulo 2, versículo 9 para eles, lá dizendo que Jesus Cristo foi feito menor do que os anjos. Só que em Hebreus capítulo 2, versículo 9, vai explicar o porquê que ele foi feito menor que os anjos e porquê também que ele foi feito menor que o Pai, que é esse texto aí de João capítulo 14, versículo 28. Por que Jesus ele foi feito menor que o Pai e foi feito menor que os anjos no momento que ele era 100% Deus e 100% homem, que ele estava humanizado aqui na terra? Hebreus capítulo 2, versículo 9 vai dizer, foi por causa da paixão da morte. Jesus ele estava na forma de servo. E no reino de Deus, o servo, ele é o maior no reino de Deus. A Bíblia vai dizer que aquele que serve, ele é o maior. Então Jesus ele é o maior no reino de Deus por ele ser servo. E foi por causa da morte dele estar encarnado, né, dele estar se humanizado. Por isso que ele disse que o Pai era maior do que ele, e ele foi feito nesse período menor do que os anjos. Mas nós vamos ver que nós vamos ver lá em Filipenses capítulo 2, versículo 6, lá dizendo que Jesus Cristo, ele, mesmo sendo na forma de Deus, ele não quis ter um prêmio a ser alcançado, vai dizer numa vertente, numa tradução da Bíblia. Ele não quis como um prêmio ser alcançado, ser igual a Deus, mas antes ele aniquilou-se a si mesmo, se tornando na forma de servo, e achado na forma de homem, ele foi obediente até a morte de cruz. Pelo que Deus o exaltou soberanamente, que ele deu um nome que é sobre todos os nomes, para que perante o nome de Jesus Cristo se dobre todos os joelhos, dos que estão no céu, dos que estão na terra e dos que estão embaixo da terra. E toda língua tem que confessar que Jesus Cristo ele é Senhor. Então, você, amado ouvinte, que é testemunho de Jeová, nós amamos a sua vida. Você que está assistindo essa live ao vivo aí, saiba de uma coisa, que chegará um dia que até as testemunhas de Jeová terão que se prostrar e dobrar o joelho perante Jesus Cristo, o nome que é sobre todos os nomes, porque o nome de Jesus Cristo foi elevado sobre os céus, foi elevado sobre a terra. E também nós vamos ver lá em João capítulo 4, capítulo 17, versículo 4 e 5, Jesus Cristo ele vai dizer, depois que ele ressuscita, Pai, devolve aquela glória que eu tinha contigo antes da fundação do mundo. Então Jesus Cristo ele se aniquilou-se quando ele foi se humanizar. Ele deixou a glória dele junto com o Pai, mas não deixou de ser Deus. E aí agora quando ele ressuscita, ele diz, Pai, devolve aquela glória que eu tinha contigo desde a fundação do mundo. E lá em Mateus 28, versículo 18, Jesus ele diz, é-me dado todo o poder no
nos céus e na terra. Então Jesus Cristo ele não tem só um pouquinho de poder, mas Jesus Cristo ele tem todo o poder. Amém? E no decorrer da live ainda posso citar mais textos provando que Jesus Cristo ele é Deus Todo-Poderoso. Amém? Amém. Pode explicar lá o outro tema que você ia falar. Então, o que acontece? Como que iniciou meu ministério apologético? A palavra apologética, ela vem da palavra grega apologia, que tem o significado de defesa da fé. E Deus me levantou nesse ministério. Como que aconteceu isso? Eu sempre frequentei escola bíblica dominical, sempre tem curso e eu não tinha um curso de teologia ainda na época, e as testemunhas de Jeová começaram a ir na minha casa, começaram a fazer visita para mim, e aí eles vinham com a doutrina deles toda torcida, a palavra de Deus toda torcida. Eu sabia que eles estavam errados, porém eu não sabia refutar eles, porque faltava o conhecimento da Sagrada Escritura, da palavra de Deus. Aí foi quando eu fiquei em situações difíceis, eles indo na minha casa, eu não sabia refutar eles, foi quando eu me despertei, comecei a buscar a Deus e comecei a me aprofundar na Sagrada Escritura. Dali a alguns meses eles voltaram novamente na minha casa, e aí eu já tinha montado uma defesa de fé e comecei a refutar as testemunhas de Jeová. Eles ficaram bravos, né? Lógico, óbvio, foram embora xingando, mas aí a partir daquele dia ali começa meu ministério apologético, e eu comecei a visitar as testemunhas de Jeová. Comecei na casa deles, comecei a pregar a palavra de Deus para eles e fazer até a oração para eles. E teve um dia que uma testemunha de Jeová aceitou a Jesus Cristo na rua mesmo, na frente da casa dele. Então, esse foi o início da minha chamada apologética. Hoje eu tenho um canal no YouTube com mais de 2.000 inscritos, que é na área apologética. E lá tem testemunho de pessoa que ia sair da Igreja Evangélica Assembleia de Deus e iriam ingressar nessa seita, né? Eles iam passar a ser testemunha de Jeová, mas quando se depararam com o meu canal, graças a Deus, essa pessoa mudou de atitude e ela perseverou com Jesus e ficou firme nos caminhos do Senhor. E também tem uma jovem que nasceu no berço das testemunhas de Jeová, ela estava com depressão, querendo se matar, e aí é quando ela se deparou com o canal também apologético lá, e juntamente com 2 amigos dela na cidade dela lá, apresentaram o canal para ela. E aí ela começou a assistir os debates, assistir os ensinamentos, e ela se converteu aos caminhos do Senhor, aceitou Jesus e saiu também dessa seita. Então, só de ter esses 2 testemunhos, e tem mais também, né, que eu não coloquei no canal ainda, isso já é gratificante. Né? Todo o trabalho da gente, o tempo que a gente perde, né? Não é um tempo perdido isso, é um investimento. Às vezes a gente pode pensar que é uma perda de tempo estudar a palavra de Deus, fazer isso que nós estamos fazendo aqui hoje, mas nós não sabemos onde a gente está alcançando. Isso que é o ID, a pregar a palavra de Deus até através das redes sociais, das mídias sociais. E o Senhor, Ele se agrada disso, porque os irmãos têm abrido uma porta muito grande aqui para o reino de Deus e para o cristianismo. Amém? Amém. Aproveitar que o pessoal estão fazendo perguntas aqui no YouTube, quero fazer uma pergunta do teu irmão, Mauro. Ele fala assim, ó, Moisés, você além de pregar, você ainda canta? Sim, já canto. Ou parou de cantar hinos avulsos? Não canto ainda, eu estava meio enferrujado essa ferramenta aí, mas esse ano andei cantando alguns hinos avulsos. Às vezes, quando eu vou pregar, os irmãos pedem para mim também cantar. E também com o grupo de varões lá agora, eu estou cantando direto agora, né? Tem que, na maioria das vezes, eu que solo os hinos. Tem o irmão Júlio lá também que sola, então estou cantando sempre, assim. Obrigado pela pergunta, meu irmão Mauro. Deus abençoe, meu querido. Aí ele fala assim, pois você canta muito bem e tem a voz forte para ser um adorador. Amém. Deus abençoe, obrigado. Retribuição é a mesma, né? Meu irmão também é cantor, né? Ele tem até CD gravado, né? Minha cunhada Maeve, eles é uma dupla, né? Mauro e Maeve, louvam a Deus e quando eles louvam, o céu se abre, a glória desce, é coisa tremenda. Aproveitar também, ele perguntou aqui também de onde vem as perguntas. As perguntas a gente prepara, irmão, a gente senta, prepara. Igual o irmão falou que ele queria falar sobre Trindade, a gente prepara algumas perguntas de Trindade, mas as perguntas a gente prepara na hora aqui. E a gente está ao vivo no YouTube e no Facebook.
E aproveitando aqui, fazer a pergunta do Márcio Silva, Marcinho. Ele fala assim: boa noite, pessoal. Eu queria fazer uma pergunta. Fale sobre sua família e relação dela com o seu ministério. Minha família, graças a Deus, é uma bênção, né? Minha esposa é uma companheira, mulher guerreira, trabalhadora. Inclusive, acredito que ela deve estar saindo agora, nesse momento ainda do trabalho. Acredito que, se der tempo, ela vai ainda pegar um pouco da live aí. Meus filhos são uma bênção. Minha família também, meus pais são uma bênção. Meus pais que sempre me ensinaram no caminho do Evangelho aí. Meus irmãos também, né, somos bastante unidos, graças a Deus. Então, eu só tenho que agradecer a Deus. Voltando às perguntas. Por que ele chama o Pai de meu Deus, se ele é a segunda pessoa da Trindade e também Deus? Essa daí é uma boa pergunta. Jesus, em vários textos, ele vai chamar seu Pai de seu Deus. Vou até achar que eu tenho aqui anotado. Isso que eu ia pegar meu notebook, porque eu sabia que ia ter umas perguntas meio complicadas aí. Jesus, ele vai dizer em alguns textos, né, que ele tem um Deus. Nós vamos ver Apocalipse 3, versículo 12, um exemplo. Ele diz lá: o que vencer farei coluna no templo do meu Deus. Então, eles costumam dizer que Jesus Cristo ele não é o Deus Todo-Poderoso porque ele tem um Deus. Então, tem mais texto, Mateus 27, tem vários textos aqui. Aí a pergunta é a seguinte: Jesus ele tem um Deus? A resposta é sim. Jesus ele tem um Deus. Por que Jesus ele tem um Deus? Porque Jesus ele é divino, né, por natureza. Então, ele adorou a Deus, o Pai, como um bom judeu, quando ele estava humanizado. Ele era judeu, né? E estava aqui debaixo da lei. Ele nasceu sob a lei, conforme está escrito lá em Gálatas, capítulo 4, versículo 4. Então, ele glorificou o Pai aqui na terra, até consumando aí a sua obra. Está lá em João, capítulo 17, versículo 4. Só que Jesus ainda, ele é homem. Jesus ele ainda é homem, está lá em 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 5. Por que ele ainda é homem? Porque ele ressuscitou com um corpo glorificado, só que esse corpo, ele era um corpo de carne, as testemunhas de Jeová não aceitam isso, era um corpo de carne e um corpo de osso, está lá em Lucas, capítulo 24, versículo 39. É um corpo glorificado, é um corpo transformado? Sim, mas porém o corpo de Jesus é um corpo que tem carne, um corpo que tem osso. É um corpo glorioso, totalmente modificado, porém é o mesmo corpo, é com o mesmo corpo que Jesus ele ressuscitou. Está lá em Filipenses, capítulo 3, versículo 21, que ele ressuscitou com o corpo glorificado. Então, logo nós podemos dizer que Jesus, o homem, sempre ele terá alguém, que no caso é o Pai, para chamar de seu Deus. Mas será que o fato de Jesus chamar o seu Pai de seu Deus, isso significa que Jesus ele não tenha a mesma natureza divina? Não, isso não significa isso. Por quê? Por que não significa? Porque o próprio Deus Jeová, o Pai, ele também chamou Jesus Cristo de Deus. Olha só, está lá em Hebreus, capítulo de número 1, e versículo de número 8. O Pai está dizendo assim: mas do Filho diz: ó Deus, o teu trono subsiste pelo século do século. Então, Jesus Cristo, ele é Deus. Jesus Cristo, ele tem todos os atributos divinos. Assim como o Pai, ele também tem os atributos divinos. O Espírito Santo tem seus atributos divinos. Jesus Cristo, ele é todo-poderoso. Jesus Cristo, ele é onisciente, onipresente. Ele é onipotente. Ele é Rei dos Reis. Ele é Senhor dos Senhores. Jesus Cristo, ele é Criador de todas as coisas. E recebe adoração. E nós sabemos que Jesus Cristo, ele também ele é todo poderoso. Quando nós vamos ler Colossenses, deixa eu ver aqui, em Colossenses capítulo 2, se não me falha a memória, vai dizer lá que Jesus Cristo,
Em Jesus Cristo habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Deixa eu achar os textos aqui. Colossenses capítulo 2. Não é esse texto aqui não. E também Apocalipse capítulo número 1, versículo 8, vai mostrar que Jesus Cristo, ele é o Todo-Poderoso, é o Alfa, o Ômega, o princípio e o fim. Ele é o Todo-Poderoso, aquele que era, que é e que há de vir. Então nós temos vários textos. Jesus, ele sendo chamado de Deus, Jesus, ele sendo onipresente, lá, onisciente, lá em Colossenses capítulo 2, versículo 3, lá vai dizer que em Jesus Cristo habita todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Ele é onipresente, está em Mateus capítulo 18, versículo 20. Então, não tem para onde correr, né? Nós sabemos que Jesus Cristo, ele é Deus, ele tem os atributos divinos e ele é todo-poderoso. O que acontece também, algo que eu precisava relatar aqui, que a Bíblia, ela apresenta um Deus monoteísta. Quando nós vamos ler a Bíblia, nós vamos ver que a Bíblia mostra Deus ele sendo um Deus monoteísta. Ele é o único Deus, né? Está lá em Deuteronômio capítulo 6, versículo 4. Nós vamos ver também lá em Tiago capítulo 2, versículo 18. Mas ao mesmo tempo, aliás, lá está dizendo, você crê que há um só Deus? Faz muito bem, porque até o demônio crê e ele estremece. Então, a Bíblia ela vai dizer que existe somente um Deus, mas também a mesma Bíblia que diz que que existe só um Deus nós devemos adorar, a Bíblia também vai mostrar que Jesus é Deus, o Espírito Santo é Deus, chamado de Deus, e o Pai é chamado de Deus. E todos eles têm os atributos divinos, a onisciência, a onipresença e a onipotência. Queria aproveitar também e falar aqui do meu livro, né? Eu mostrar aqui para a câmera aqui, ó. Esse aqui ele foi impresso num tamanho maior. Tema do livro: Trindade ou Unitarismo, que a Bíblia realmente ensina. E esse livro aqui, mostrar cá do lado de cá, ele foi impresso num tamanho maior, mas as próximas impressões agora serão num tamanho menor, tamanho de papel A5. Então, se você quiser adquirir, basta você acessar lá o Clube de Autores e procurar pelo tema Trindade ou Unitarismo, você vai achar esse livro. Ou pode entrar no contato do meu WhatsApp, que é o número 19-99458-2592. Eu estarei passando o link para você estar adquirindo este livro. Tá bem? Vou fazer a próxima pergunta aí. Vamos mudar um pouco aqui as perguntas aqui. Vamos para o outro lado aqui. Qual a sua religião? Sou cristão, né? Servo do Deus Altíssimo. Sou cristão, evangélico. Qual religião você nunca participaria? Então, existem várias religiões, mas, porém, a única religião verdadeira, no meu ponto de vista, é aquela que segue os mandamentos de Jesus Cristo, né? Os evangelhos, o Antigo Testamento, o Novo Testamento. Então, as demais religiões, eu sei que as religiões levam as pessoas, às vezes, assim, a ter uma vida um pouquinho melhor, mas, às vezes, as pessoas estão enganadas numa outra religião. E nós que realmente conhecemos a verdade, nós sabemos que nós estamos trilhando no caminho da salvação, né? No caminho do Evangelho. Então, sobre as outras religiões, eu conheço algumas, assim, a base teológica delas. E o que eu fiz? Teve uma época da minha vida que eu peguei e fui ver se realmente a doutrina da onde eu estava congregando, frequentando a Igreja Evangélica Assembleia de Deus, se batia com a Sagrada Escritura. Então, do meu ponto de vista, todas as pessoas têm que fazer isso um dia. Tem que pegar a palavra de Deus. Espera aí, a gente prega assim, será que realmente tem que fazer igual os bereanos? Será que realmente está conforme a palavra de Deus? Temos que conferir. Eu fiz isso e, graças a Deus, eu pude perceber que a religião que eu estava, que nós não devemos ser religiosos, né? Religião não salva ninguém, mas quem salva é Jesus Cristo. Mas a partir do momento que você olhar para a bússola, olhar para o mapa, que é a Sagrada Escritura, e ver que realmente você está trilhando no caminho da salvação, isso é muito bom e é compensativo. Enquanto muitas pessoas estão trilhando aí o caminho da religião, o caminho falso, o caminho da perdição, o caminho da mentira, nós estamos com Cristo e estamos no caminho estreito e apertado que conduz o homem à salvação.
E qual delas que você não participaria? Então, eu não tenho nada a falar a respeito disso, porque, por exemplo, Candomblé, eu sei que é uma religião que realmente está focada para o lado do inimigo, né? Tem outras religiões que torcem totalmente a Bíblia, então tem várias. Então, nada a dizer sobre isso. O importante é a gente estar trilhando no caminho correto. E fazer igual os verianos, averiguar se você está no caminho certo. Você acha importante seguir uma religião? Não. Nós não devemos seguir nenhuma religião, não devemos ser religiosos. Nós devemos seguir a Jesus Cristo, né? Ele é o autor e consumador da nossa fé. Religião não salva ninguém, né? Então, imagina. Você está em Cristo ou só tem um título de evangelho? Não, eu estou em Cristo, graças a Deus. Eu sempre costumo dizer que o pior lugar para o crente perder tempo é na igreja. Se o servo de Deus, o crente, ele ir para a igreja somente para passar o tempo, para passar o cartão, ele está fazendo a coisa mais errada na vida dele. Por quê? Porque ele está perdendo tempo, ele não está nem aproveitando o mundo, nem está aproveitando as coisas de Deus, né? A obra de Deus, a igreja ali, as bênçãos de Deus na vida dele. Você está em Cristo ou só tem um título de evangelho? É a mesma pergunta, né? Mesma pergunta. Você, meu irmão Marcinho, qual é o seu maior arrependimento? Maior arrependimento? Bom, tem vários arrependimentos, mas foi de ter tomado decisão precipitada, né? Decisão errada. Não escutei conselho dos meus pais, não escutei conselhos de pessoas conhecidas, então esse é o meu maior arrependimento. Não que deveria voltar para o passado, corrigir alguma coisa, porque tem bênção também, né? Mas se eu pudesse, na época, não ter tomado uma decisão errada, eu não teria tomado aquela decisão. Esse é o meu maior arrependimento. E para você, qual é o maior desafio de um cristão? O maior desafio de um cristão é todos os dias ele acordar e ele renunciar, fazer a renúncia. E olhar para dentro dele e saber que aquele velho homem, o velho eu não existe mais e que ele é uma nova criatura em Cristo Jesus e saber que ele tem que dar bom testemunho, saber que ele tem uma vida transformada, o caráter de Cristo na vida dele. E isso é difícil para nós que servimos a Deus, porque nós somos falhos, somos pecadores. Mas com a graça de Deus e com a persistência, a gente tendo uma vida separada, uma vida de santificação na presença de Deus, uma vida de oração, a gente consegue passar por essas dificuldades, quer enfrentar o pecado, quer enfrentar a carne. A gente tem 2 leões, costumo dizer, para se alimentar: o teu espírito e a tua carne. Se você alimentar mais a tua carne, o leão que é a carne, você vai ser um crente carnal. Você vai cair facinho no laço do inimigo, vai cair no mundo. Agora, se você alimentar mais o seu espírito, você vai se fortalecer na fé, vai ser fortalecido na presença de Deus, e aí você vai conseguir dominar a carne e você com certeza vai passar com mais facilidade as dificuldades que o ser humano ele encontra, né? Que é se desviar do mal, porque nós temos uma tendência para errar, uma tendência para pecar por causa do pecado adâmico, né? De Adão e Eva ali no Jardim do Éden. Como eu faço para não cair nisso que você acabou de falar para a gente? É ter uma vida separada, né? A palavra santo significa separado. Então, o nosso Deus, ele diz: sede santo como eu também sou santo. Ele já vai dizer também que sem a santificação ninguém verá a Deus. A Bíblia vai dizer em Apocalipse, capítulo 22, se não me falha a memória, versículo 11, ela vai dizer: aquele que é santo, santifique-se mais ainda. Então, nós devemos não nos conformarmos com este mundo, né, conforme diz Romanos 12 ali, e nós devemos ter uma vida separada. O que é a vida separada? Separada do pecado, separada das coisas do mundo, para com que você não venha cair no laço do inimigo. Quanto mais você alimentar a sua carne, mais você vai ter uma facilidade, porque o inimigo ele sabe o nosso ponto fraco,
e ele vai saber ali onde ele vai te passar uma rasteira e te derrubar da presença de Deus. Porque o trabalho do inimigo é matar, roubar e destruir. Mas a Bíblia fala que Jesus Cristo veio para que todos tenham vida e vida com abundância. Esse alimento que você fala, o que é isso? É a gente se alimentar da palavra, se alimentar na oração, na santificação. Tudo isso ajuda o crente, o homem de Deus, a serva de Deus, a ser alimentado espiritualmente, indo na igreja, escutando um louvor em casa, já preparando para você ir para o culto à noite. Você começa o seu culto na sua casa. Conforme você vai adorando a Deus, o seu coração vai sendo quebrantado. A hora que você chega na casa de Deus ali, porque nós somos igreja quando nós nos reunimos, somos o corpo de Cristo. O Espírito Santo habita em nós, nós somos templos e moradas do Espírito Santo. Mas quando a gente se reúne ali para adorar a Deus, você já vem com aquele coração preparado, sua alma preparada de casa. E aí você realmente, com certeza, vai entrar ali na adoração a Deus, já com o coração quebrantado, e o Senhor lhe há de receber aquela adoração. Oração, o que significa essa palavra? Orar é falar com Deus, né? Orar é você falar com Ele. A gente fala com Ele e Ele nos responde através de várias maneiras. O Senhor nos responde através de um versículo da Bíblia, através de uma palavra que a pessoa te entrega, uma profecia, através de sonho, de revelação. Eu mesmo tive a experiência no começo desse ano, que eu ouvi a palavra de Deus, nitidamente, o Senhor falando comigo por 2 vezes. Então o Senhor, a gente fala com Ele na oração, Ele tem as maneiras dele de falar conosco também, de várias formas. Você acha importante orar? Você acha que orar é um meio de falar com Deus? Com certeza, orar é um meio de falar com Deus. A gente tem que fazer orações sábias, né? No nosso intelecto, e saber pedir também, né? Não adianta a gente querer pedir mal. Muitas das vezes a gente pede para o nosso Deus, só quer pedir, receber. E muitas das vezes o Senhor ele não vai nos dar aquilo que nós queremos, igual aconteceu com o cego Bartimeu. Bartimeu, ele era cego, ele queria uma esmola, mas Jesus Cristo surpreendeu aquele homem, aquele cego. Jesus Cristo, ele curou aquele homem e ele poderia agora ganhar o seu sustento através do seu trabalho. É igual quando aconteceu Pedro e João no templo chamado Formosa. Quando eles chegaram ali, se depararam com aquele homem coxo de nascença, aquele homem disse, me dá um dinheiro, me dá uma esmola. O que eles disseram? Ele disse, nós não temos prata e ouro, mas o que nós temos, nós te damos. Em nome de Jesus Cristo, levanta e anda. Então aquele homem também foi surpreendido pelo nosso Deus. Ele não recebeu o que ele queria somente uma esmola, mas o nosso Deus ele foi além. Nosso Deus ele deu aquilo que ele precisava. Olha só, você amado ouvinte, você amados irmãos já pararam para meditar nisso? Quão grande é o nosso Deus, que ele não dá aquilo que nós queremos, mas sim o que nós precisamos. Verdade. Benção pura. Verdade mesmo. Você tem algum dom, cara? Bom, eu já fui usado no dom da profecia, mas porém eu sou um pouco resguardado nessa questão aí. Já contemplei curas também, teve vezes que eu estava ministrando a palavra de Deus, uma irmã, o braço dela ficou paralisado e ela estava com muita dor, e ela foi até o púlpito no momento que eu estava pregando e disse para mim orar para ela. Naquele momento eu estendi a mão, orei por ela, e o braço dela voltou ao normal, e ela também parou aquela dor, cessou na hora. Então aquela mulher ela foi curada. Outra feita eu estava pregando também a palavra de Deus, e aí um homem, ele estava mais de meses com 2 caroços no pescoço, ele tinha medo de ir até na medicina, no médico, porque ele achava que era câncer realmente, ele pensava. O nome dele é Joaquim, ele sempre conta esse testemunho até hoje, quando eu encontro com ele. E aí naquele dia eu estava pregando a palavra de Deus, e ele disse que do meio do púlpito assim, do púlpito saiu um homem de branco e foi em direção a ele. E aquele homem de branco colocou a mão no pescoço dele, e o pescoço dele começou a esquentar. E naquela mesma hora, aqueles 2 caroços desapareceu, sumiu, e ele foi curado. Ele estava rouco, ele não conseguia nem falar mais, ele afirma. A partir daquele momento, a voz dele voltou ao normal, sumiu os 2 caroços,
E ele contou o testemunho várias vezes e também me contou várias vezes esse testemunho. Eu pude ficar maravilhado em saber que o nosso Deus, ele opera até no dia de hoje. Nosso Deus, ele cura. Então, existem vários dons. Temos 9 dons na Bíblia. Tem o dom de curar, dom de revelação, dom da profecia, dom de visão, dom de discernimento de espírito, dom da ciência, da palavra, dom de variedades de língua. Então, só que a gente, muitas das vezes, um exemplo, tem uma falta do dom do discernimento de espírito no nosso meio, dom de interpretação de língua. Então, por falta da gente buscar a Deus, às vezes nós que somos falhos e esses dons não aparecem. Mas também falar em línguas estranhas, variedade de língua também é um dom, né? A evidência de você falar em línguas estranhas, mas tem o dom da variedade de língua. Então é um dom, eu também tenho esse dom aí com a graça de nosso Deus. Sempre quando eu sinto a presença de Deus, eu falo em mistério. E a Bíblia, Paulo nos ensina, né? Ele que fala em línguas estranhas edifica-se a si mesmo, de mistério, em mistério fala com Deus. E ele disse no término ali do seu ensinamento, não proibais falar em línguas estranhas. Então tem que haver uma ordem no culto, sim, conforme ele ensina, mas porém nós não devemos proibir o falar em línguas estranhas na casa do Senhor. E qual dom você queria ter, cara? Já pedi muito o dom de visão, hoje já não peço mais, não. Um dom importante é o de discernimento de espírito, mas eu acredito que até tem esse dom que aconteceu algo uma vez na igreja, que uma mulher chegou no meio do culto e ela já foi profetizando para várias pessoas lá, e eu percebi, Deus me mostrou que não era de Deus. E ela foi no púlpito da igreja, começou a profetizar para os presbíteros, abraçar os presbíteros. E aí eu fui lá e entrei na frente dela. A hora que ela foi para abraçar outra pessoa, eu entrei na frente dela e disse: irmã, desce. Desce, porque isso aí não é da parte de Deus. Repreendi ela. E essa mulher, essa irmã, desceu, nunca mais profetizou e vai até hoje na casa do Senhor. Então é importante esse dom de discernimento de espírito. E também o dom da interpretação das línguas também é um dom muito importante. Então, esses são os dons que a gente deve buscar. O apóstolo Paulo também aconselha, né, que a gente deve buscar, principalmente o dom da profecia, porque o que fala em línguas estranhas edifica-se a si mesmo. Aquele que fala em línguas estranhas, aquele que profetiza, a igreja, ela entende, então vai edificar a igreja. Então, tem essas diferenças aí. Eu não sei se você vai saber me responder. Uma pessoa que tem um dom de visão aberto. A primeira vez, vamos falar assim, Deus abre os olhos espirituais da pessoa. Ela começa a ver anjos, demônios lutando. Para ela sair, vamos falar assim, desse mundo espiritual, o que ela tem que fazer? A primeira vez da pessoa. Olha, eu vou ser sincero, irmão, por eu não ter esse dom, eu não vou saber te falar realmente como que funciona. Porém, já ouvi alguns relatos, pessoas dizendo que vê, não é a todo momento. Um exemplo, ela vê um pouco, depois ela diz que some aquela visão ali. Então, como eu não tenho esse dom de visão, eu vou ficar te devendo nessa parte aí de te explicar corretamente como que funciona a hora que cessa. Beleza. Quer deixar uma palavra para os ouvintes aí, irmão? Gostaria de agradecer aí a todos os amados ouvintes que esteve conosco aí nessa live, aos meus irmãos, meu irmão Mauro, minha irmã Maria, a todos que estão aí no chat aí. Eu vi aqui o presbítero Juarez também, agradecer a ele aí. E também deixar uma palavra aí, né, para todos os ouvintes, que nós possamos sempre continuar aí crescendo na graça e no conhecimento. Você que tem o desejo de herdar a salvação, de um dia chegar nas mansões celestiais, que você possa sempre consultar a bússola. Eu sempre chamo a Bíblia de bússola, de mapa, de GPS. Como quando a gente vai comprar algo, um carro, uma geladeira, sempre vem um manual ali. Se a gente não ler aquele manual, você não vai ter o conhecimento total de todas as funções daquele eletrodoméstico que você comprou. Então a Bíblia é mais ou menos assim, ela é a bússola, ela é o mapa. Então leia a Sagrada Escritura, busca o conhecimento. O próprio Jesus, ele disse,
Mateus capítulo 22 ali, errais, não conhecendo as escrituras nem o poder de Deus. Então o homem ele erra muito, ele falha muito, ele peca muito, por não conhecer as escrituras nem o poder de Deus. Oséias capítulo 6, versículo 4, lá vai dizer também que o povo ele perece por falta do conhecimento. Então nós devemos buscar o conhecimento e obedecer os princípios bíblicos, para que aquele dia, quando o Senhor nos chamar, ou individualmente, quando nós partirmos para as mansões celestiais, né, deixar essa vida, ou quando Ele vier arrebatar a sua igreja, seus escolhidos, nós venhamos estar preparados para encontrar com Ele naquele dia. Amém? Então fica aí Apocalipse lá, capítulo 3 lá, onde fala ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Amém. Amém, cara. Top. Bom, queria agradecer aí, tá? Pela presença tua aí. Foi um prazer estar te conhecendo aí. A gente trabalha quase perto um do outro ali, né? Falei do meu irmão também que trabalha lá. E estamos juntos aí, já é um caminhão, né? Não sei quanto tempo você está ali no CPPL. 7 anos e meio, quase 8 anos. Né? Pô, tem 9 anos ali, cara. 9 anos. Sábado fez 9 anos. Muito imenso. Que estamos ali. Eu quero agradecer, tá? E agradecer o pessoal também que estava com a gente aí. E muito obrigado aí quando fizemos o convite para você. E você aceitou vir com a gente aí. Eu que agradeço pelo convite. O Marcão também me convidou. Agradeço. Marcão por esse convite aí a todos vocês e por ter conhecido vocês pessoalmente também. Mas antes de encerrar, será que tem como você fazer uma oração da minha cunhada? Com certeza. Chama Thaís, e ela está com infecção de urina e febre. Inclusive, meu irmão tem saído daqui para poder ir ajudar ela. Certo, vamos orar sim, Thaís. Aproveitando também, queria colocar assim, meu sogro também na oração, me chama José Celso. José Celso, vamos orar. Tem mais algum pedido de oração? Podemos orar então? Podemos. Senhor nosso Deus, de poder e Deus de glória, Senhor. Mais uma vez nós nos encontramos na Tua presença nesse momento. Olha aí, Senhor, os pedidos de oração nessa noite, ó Deus, para a Thaís, Senhor, que está com infecção. Também, Senhor, o pedido de oração do Teu servo aqui, Senhor. Meu Deus, que o Senhor possa entrar com providência na vida, Senhor, nessas vidas. Que, ó Deus, que foram feitos, Senhor, esses pedidos de oração. Ó Deus, Tu és poderoso, ó Deus, para curar, Senhor, das plantas do pé ao alto da cabeça, repreender essa infecção. Ó Deus, também, Senhor, esse outro pedido de oração, que eu não sei, Senhor, o problema que este homem, ele se encontra, mas o Senhor é poderoso para resolver, o Senhor é poderoso para sanar todo mal, o Senhor abençoar a família. Também te peço em prol, Senhor, da vida dos teus servos que se encontram aqui nesse momento, nessa noite, os que estão também assistindo essa live, Senhor, meu Deus de poder, ó Pai, Deus de glória, que o Senhor possa visitar, Senhor, o lar, ó Pai, a vida, Senhor, dessas pessoas que estão assistindo essa live agora, que a Tua presença, Senhor, possa impactar a vida de cada um, Senhor, nessa noite, meu Deus de poder, ó Pai, Deus de glória, Senhor, na autoridade do nome de Jesus Cristo, ó Pai, vai repreendendo todo mal, toda enfermidade, meu Deus, todo levante, vai dando livramento, ó Deus, para os teus servos, na autoridade do nome de Jesus Cristo, ó Deus, todo mal-estar, Senhor, meu Deus, no nome de Jesus, vai saindo, caindo por terra, meu Deus, eu peço, Senhor, em prol dos familiares, dos teus servos também agora, meu Deus, se houver alguém que está enfermo, ó Deus, alguém que está, Senhor, meu Deus, precisando de uma oração nesse momento, entra, Senhor, com providência, na autoridade, ó Pai, do nome de Jesus Cristo. Se houver algum coração nesse momento, ó Deus, de alguém que está assistindo essa live, meu Deus, que está triste, Senhor, que o Senhor possa nessa noite alegrar este coração, que a Tua presença, Senhor, possa ser manifesta no nosso meio, na autoridade, ó Pai, do nome de
de Jesus Cristo de Nazaré. Quebranta, Senhor, esses corações, que vidas, Senhor, possam ser impactadas, Senhor, pelo mover da Tua palavra, que eles possam começar a ter o desejo de Te buscar mais, que eles possam começar a ter o desejo, ó Pai, de buscar mais a Tua palavra, de orar mais, Senhor, de falar mais contigo, de sentir o renovo do Espírito Santo e serem batizados com o Espírito Santo, ó Deus. Opera nesses corações agora, nós Te pedimos nesta noite, crendo na vitória, na autoridade do nome de Jesus Cristo de Nazaré. Assim nós Te pedimos e Te agradecemos nessa noite por esses minutos, ó Pai, que passamos na Tua presença, por esse privilégio, no nome de Jesus Cristo, ó Deus. Amém, Senhor, e amém. Irmão, você me dá uma licencinha aqui? Opa, à vontade, meu querido. Pessoal, o nosso irmão aqui, ele tem um livro dele, ele já falou, chama Trindade ou Unitário, que a Bíblia realmente ensina. E está aqui com a gente aqui, livro dele aí, ó, livro grandão aqui, dá para ver aqui, ó. Os próximos vai ser em preço menor, no tamanho assim, tá? E esse aí, cara, é o cara top aí, ó. E tem até seu livro aí, ó. Parabéns, irmão. Junto aí, qualquer coisa, depois você me passa o link que eu deixo na descrição lá do vídeo seu lá. E tamo junto. Amém. Mais uma vez, Deus abençoe. Viu? Amém. Muito obrigado por ter aceitado aí, Moisés. Estamos juntos. Vocês, galera, não deixe de se inscrever no nosso canal, deixar seu like, joinha aí pra gente. Creio que foi bênção aqui hoje, em nome de Jesus. Compartilhe essa live aí com quem vocês acham que precisa ouvir as palavras do nosso convidado de hoje. E não deixe de evangelizar essa pessoa ainda. Vamos para cima, vamos buscar mais alma para Cristo e vamos voar, gente. Em nome de Jesus. Muito obrigado mais uma vez, Moisés. Tamo junto. Isso aí, pessoal. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal, deixar o like, o joinha e compartilhar esses vídeos para aquelas pessoas que estão precisando ouvir como é que foi o decorrer do nosso convidado para elas. Esse podcast é para isso mesmo, pessoal, para a gente estar podendo passar como é o decorrer da vida da pessoa cristã, como é que ela está hoje, como é que ela está com Cristo. E tamo junto, um grande abraço. Até a próxima segunda-feira aí, pessoal. Tamo junto. Vai ser o nosso último podcast do ano aí, depois voltaremos só em janeirão. Vamos tirar umas férias aí, né? Sim. E É isso. até segunda-feira, pessoal. Tamo junto.